Seja muito bem-vinda ao nosso canal Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós tratamos de questões importantes que podem te ajudar a revitalizar, a reacender a chama do seu relacionamento. E o tema de hoje é algo muitíssimo importante, relevante, quando nós tratamos de reacender o nosso relacionamento. O tema hoje é ressignificar a própria vida e crenças limitantes. E o que é isso? Veja, a palavra ressignificar quer dizer dar um novo significado a algo que nos aconteceu. Tem a ver com dar uma nova oportunidade para a vida. Tem a ver com assimilar um fato que nos ocorreu e que nós não temos controle e aprender com aquele fato. Por quê? Muitas vezes, quando nos acontecem coisas ruins, fatos desagradáveis, fatos que fogem ao nosso controle, a nossa tendência é nos fechar naquela situação e não ver nada para frente. Então, ressignificar a nossa vida é atribuir um novo significado, transformar coisas ruins em algo positivo e que a gente pode tirar proveito e seguir em diante, não é isso? Porque muitas vezes a gente fica lá parado e estagnado. E como é que em função de que eu estou falando isso para vocês? O que isso tem a ver com a vida, com o relacionamento, com a vida conjugal? Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas diferentes um do outro. Quando menos se espera um ou outro, nós magoamos o nosso parceiro, o parceiro nos magoa. E aí, se nós ficamos parados, estagnados naquela situação de chateação, de não perdoo, não quero saber mais, nós estamos perdendo outras oportunidades de seguir em frente. Então, essa é a importância, porque quando nós temos, então voltando, quando nós temos um acontecimento ruim na nossa vida, nós podemos reagir de duas formas. Ou nós ficamos eternamente nos lamentando sobre aquilo que aconteceu, ou então nós podemos aprender com o acontecido e ressignificar. E por que isso? Por que é tão importante? Gente, porque a vida é uma dádiva, é um presente e nós não sabemos até quando nós vamos viver. A finitude da vida é algo muito palpável. De repente, nós estamos trabalhando, nós estamos numa festa e nos vem a notícia de uma tragédia. Então, nós precisamos ressignificar aquilo de ruim que nos acontece e ficar com o bom. Nós precisamos não ficarmos focados simplesmente no que nos falta, mas naquilo que nós temos. Eu vou contar uma história para vocês, é um fato verídico, para ilustrar essa questão de ressignificar a vida. Como é que nós podemos ressignificar nossa vida? Vou contar para vocês um fato, então, de uma amiga, uma grande amiga, uma psicóloga de Belo Horizonte, que se chama Gláucia Tavares. E o que aconteceu com a Gláucia? Gláucia tinha
tinha 2 filhas e num determinado dia, uma das filhas sai à noite para a balada, com os amigos, e acontece um acidente irreparável e a menina, a filha da minha amiga, Gláucia Tavares, ela faleceu. Então a filha sai de casa para passear com os amigos, foram de carro, e ela não volta mais para casa. Então foi um momento de muito choque, de muita luta, de muito sofrimento, mas o que aconteceu com essa minha amiga, Gláucia Tavares? Ela não parou por aí. Ela se tornou uma psicóloga, começou a falar da própria história, ela transformou a própria vida a própria perda, o próprio luto, numa missão de ajudar as pessoas em seus lutos. Então, essa minha amiga já escreveu 2 livros na área. Ela escreveu Do Luto à Luta, é um livro muito bom que eu tenho, já li, e um livro mais recente que é E a Vida Continua. E a Gláucia Tavares não parou por aí. Ela fundou uma organização, um grupo que se chama API, Apoio a Perdas Irreparáveis. Então a Gláucia faz workshops em várias cidades do país. Ela se dedicou a isso, quer dizer, de uma perda, e uma perda, imagina a filha na flor da idade, se não me engano ela tinha menos de 20 anos, então a Gláucia ressignificou a própria vida. Ela e o esposo fazem parte dessa organização, desse grupo API, Apoio a Perdas Irreparáveis. Quantas de nós não fica parado em alguma coisa, ficamos paradas diante de um desafio. E a vida nos apresenta desafios a todo instante. Vocês concordam? Então, voltando, qual é o benefício que eu tenho de ressignificar um acontecimento? Que benefício a Gláucia e família tiveram ao ressignificar essa perda tenra, esse luto? É encontrar saídas, gente, porque a vida precisa ter saídas. É transformar nossas tristezas, nossos desafios em aprendizados. E qual que é um dos maiores benefícios disso? Para que investir tempo nisso? É porque daí nós podemos tirar mais saúde, mais harmonia, mais longevidade. A Gláucia e família não vão ter novamente a filha e a irmã de volta, mas eles estão dando, e é um trabalho muito bonito, se vocês tiverem oportunidade, procurem conhecer a Gláucia Tavares. A cada perda, a cada luto, a cada desafio, nós podemos refazer a nossa vida. E caso contrário, o que pode acontecer? Nós ficaremos naquela inércia, o perigo é isso, naquela estagnação, aquela pessoa que fica lamentando-se a vida inteira sobre fatos desagradáveis que aconteceram e a pessoa não aprende, a pessoa não ressignifica. E aí é que é o perigo da estagnação. E quando uma pessoa fica estagnada e presa lá no passado, a saúde vai definhando, a energia vai acabando e a pessoa então passa a viver muito mais no passado, não vê as possibilidades do presente
e futuro nem existe. Então, gente, esse vídeo de hoje é para mostrar, e também na minha vida eu tenho feito isso, quando eu tenho um desafio, quando eu acordo num dia que nada está dando certo, que o contato não deu certo e que alguma coisa não foi exatamente como eu queria, então é parar, pensar e se questionar, né? Como que eu posso sair dessa? Como que eu posso ressignificar a minha vida? Será que eu posso perdoar essa pessoa? Será que tem jeito para essa relação? Porque muitas vezes nós com os parceiros, nós ficamos tão bravos ou bravas com uma situação específica e que a gente afirma: isso eu não perdoo, isso eu não admito, não sou eu se eu aceitar essa situação. Então, isso é algo para a gente parar e pensar, porque o que nós precisamos fazer diante de algo que nós não temos controle? Olhar para trás, gente, e tirar aprendizado e seguir em frente. E outra coisa muitíssimo importante para colocar aqui para vocês, para nós, nós precisamos de respeitar a nossa história. Muitas coisas nos acontecem porque nós tivemos um berço de determinada forma, nós tivemos uma educação mais ou menos rígida, nós tivemos, por exemplo, uma educação repressora quanto à sexualidade, mas nós não precisamos a vida toda ficarmos presas no passado. Por quê? Porque existe um futuro. E se existe vida, existe jeito, né? E para que a gente firme mais esse conceito de ressignificar a própria vida, os próprios acontecimentos e os próprios desafios, eu quero contar para vocês a história de um famoso maestro e pianista brasileiro que é o João Carlos Martins. Eu li sobre a vida dele hoje para falar para vocês e o artigo que eu li fala assim: João Carlos Martins, pianista e maestro brasileiro, derrubado pelo destino, mas que se recusou a ficar no chão. E conta a sua história que o pai dele, quando pequeno, e ele tinha tido um problema de saúde, e o pai então deu um piano para ele, e ele disse para o filho, o pai do João Carlos Martins disse para o filho: filho, persiga seu sonho, que um dia ele virá atrás de você. Então vamos ver se isso realmente aconteceu na vida do João Carlos. Vejam, João Carlos vai fazer esse ano 80 anos, ele é de 40. E ele sofreu, pianista, então ele começou a tocar piano, uma carreira muito cedo, uma carreira belíssima, participou de várias, estudou e viajou e representou o Brasil em vários países, entre eles Estados Unidos, e conta a sua história que numa partida de futebol em Nova York, ele perfurou o braço direito na altura do cotovelo. E isso causou atrofia de 3 dedos. Imagina, um pianista célebre, famoso, competente na arte de tocar piano, encantava as multidões. Ele então perde 3 dedos da mão direita. Após uma longa recuperação,
e tocando com mais dificuldade. Anos depois, ele é golpeado na cabeça com uma barra de metal num assalto na Bulgária, na cidade de Sofia, e isso novamente compromete os seus movimentos da mão direita. E só que ele, gente, se recusa a ficar no chão. Quer dizer, aquela frase, abatido pelo destino, mas ele se recusa a ficar no chão. O que ele fez? Ele não parou por aí. Ele gravou um álbum só para a mão esquerda. Olha que coisa. Ele, impedido de tocar com as duas mãos, não podendo tocar com a mão direita, ele passa a tocar com a mão esquerda. E o que acontece? Tempos depois de ter gravado álbum só para tocar com a mão esquerda, ele vem a ter um tumor na mão esquerda. E aí ele não parou por aí, ele não ficou derrotado no chão. O que ele faz? Ele se inscreve numa aula de regência e se tornou também um grande maestro, um grande regente. E a vida dele é belíssima. Quem quiser saber mais, entre no Google e procurem se inspirar com a vida dele, que é uma vida belíssima, uma vida de superação, assim como a Gláucia, que superou a própria perda trabalhando com pessoas enlutadas, ensinando para as pessoas a sair do luto para a luta e ressignificar a vida, e acabou dando um novo direcionamento, inclusive a missão dela como psicóloga, porque quando nós falamos de nossas próprias dores e cicatrizes, elas são aquilo que nos impulsiona numa direção da vida. E assim também foi com o maestro João Carlos. E sabe o que aconteceu com ele? Além dele ter inspirado já um filme sobre a sua vida e uma peça de teatro, gente, olha que maravilha, para exemplificar aquilo que o pai dele falou, não é? Persiga seu sonho, filho, que um dia ele virá atrás de você. O pai dele falou isso para ele. E sabe o que aconteceu em dezembro passado, agora, no Natal? Ele ganhou de presente de um estudante, um pianista e também maestro. Ele ganhou dessa pessoa, o Biratã, um par de luvas biônicas para ajudar o João Carlos a flexionar os seus dedos. E pasmem, quem não sabe dessa história e quem não viu o vídeo que o maestro postou na internet, procurem ver. O maestro voltou a tocar, imaginem, com as duas mãos, a partir desse presente que ele recebeu de um estudante, de um pianista e maestro. Vejam que maravilha, que lição que a vida deu ao João Carlos e também a todos nós brasileiros. Nós precisamos aprender a ressignificar as nossas vidas. E em se tratando de casais, não é? Em se tratando de casais, quantas e quantas vezes, em função de um desgosto,
de uma tristeza, de uma chateação, de que o nosso parceiro ou parceira pisou na bola, alguém nos fez uma desfeita, aí vamos, né, tô falando de casais. E quanto à sexualidade, por exemplo, quando nós, homens ou mulheres, não tivemos um aprendizado bom sobre sexualidade, quando a família e a cultura da nossa época não nos incentivou a buscar satisfação sexual com responsabilidade, mas ao contrário, a vida, a sociedade e a cultura, a educação, se nós vivemos nesse tipo de sociedade e foi tentado castrar a nossa sexualidade, se nós ficamos nessa vibe, nós não vamos nunca evoluir. Pensando nos dois exemplos que eu dei, de uma mulher psicóloga que ressignificou a própria vida, pianista e maestro, que não ficou sentado no chão depois que teve esses embates, essas dificuldades, e olha que ele superou dificuldades sérias de vida, de saúde, de enfrentamento. Se nós, com a nossa sexualidade e nós, nos nossos relacionamentos, se a gente não desculpa, se a gente não dá nova oportunidade à vida, se nós ficamos se a vida nos dá uma rasteira e nós ficamos no chão, nós não vamos aprender na dica de nadinha. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, dentro do tema da sexualidade, dentro do tema da ressignificação da vida e também ampliando para as crenças limitantes. Nós fomos criados com muitas crenças limitantes. O que é isso? São mitos, tabus, mitos e tabus que são difundidos na nossa cultura. Um deles, muito forte, é sexo é sujo. Nós crescemos com essa crença, com esse mito de que sexo é sujo e que nós não devemos nos dedicar ao sexo, que nós não devemos ter prazer. Existem então essas muitas crenças limitantes, uma delas é essa, que o sexo é sujo. E depois vamos pensar aqui, de repente as coisas não são passadas assim tão claramente. Essas crenças, principalmente essas crenças transgeracionais que passam, por exemplo, dos avós para os nossos pais, dos nossos pais para nós, e se nós não cuidarmos, nós vamos perpetuar isso e passar para os nossos filhos, e não se questiona, a pessoa não pode ficar estagnada, não é? Nós precisamos de evoluir. Nós estamos em pleno século XXI e ainda existe muito tabu sobre isso. Então, o que é isso? A menina coloca a mão nos seus órgãos genitais e alguém fala, não faz isso não, que é sujo, isso é pecado, cuidado, não pode tocar. Uma outra, e aí a criança vai crescer com esses tabus e mitos. Um outro tabu é masturbação é pecado. Muitas vezes eu pergunto para clientes minhas que estão assim, digamos, com problemas sexuais sérios, que não se abrem ao prazer, que não conseguem, apesar de ser casadas ou terem relacionamentos estáveis, elas não se abrem ao prazer.
não se abrem ao autoerotismo e muito menos ao erotismo conjugal, ao erotismo com o parceiro, com a parceira. Então, porque elas foram ensinadas assim. E sabe aquela coisa que muito se diz por aí, aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito? Gente, nós recebemos uma herança, uma carga genética, uma carga cultural, nós recebemos ensinamentos dos avós, dos pais, mas ficar estagnado não é legal. Vejam, nem a Gláucia, nem o João Carlos Martins ficaram sentados no chão, lamentando, se lamuriando da própria sorte. Então, a vida do passado, tanto de um quanto de outro, eu coloquei um exemplo feminino e um masculino, o passado, ele não vai mudar. A filha da Gláucia não vai voltar. O João Carlos não vai reaver, não vai ter novamente os movimentos dos dedos, mas ambos superaram os seus obstáculos e continuam vivendo a vida como podem no presente, porque o presente é o nosso maior presente. Eu sei que eu estou falando com vocês agora, mas não tenho controle daquilo que pode me acontecer. Eu posso me cuidar, eu posso ter cuidado ao sair do consultório, fechar o meu consultório, vou voltar para casa, mas, em linhas gerais, o futuro não nos pertence. Vocês hão de concordar comigo que isso é a pura verdade. Então, outra crença limitante sobre sexualidade. Masturbação é pecado, como eu falei. O orgasmo feminino, ele só chega através da penetração. Gente, isso é uma crença errônea, isso é um mito, porque a mulher pode chegar ao orgasmo por várias formas, seja pela masturbação, a automasturbação, a masturbação autoerótica, seja pela masturbação que o parceiro faz com ela, pela penetração, pelo toque nos seios. Existem tantas zonas erógenas quanto existem pessoas no mundo. Bom, isso é um pouco exagero, mas estou querendo dizer assim, cada pessoa tem suas zonas erógenas e cabe à pessoa, ao parceiro e à parceira explorar aquelas zonas erógenas para que as pessoas tenham prazer. Em Goiânia, eu organizei alguns workshops do amor, e possivelmente alguém de vocês que está me ouvindo participou. Então, eram workshops sobre o amor e o sexo. E eu organizei numa clínica anterior e o professor Dr. Esdras Guerreiro Vasconcelos vinha de São Paulo, a gente reunia um grupo, nós discutíamos, falávamos sobre isso e tal. Então, num desses eventos, nós tivemos uma atividade que era trabalhar exatamente as crenças sobre a sexualidade, as crenças limitantes e os mitos sobre a sexualidade. De repente, agora eu tive a ideia de gravar um vídeo simplesmente sobre as crenças limitantes e colocar para vocês algumas delas. Então, gente, o que apareceu, o que rolou, então as diferenças da educação sexual entre o homem e a mulher, algumas bem interessantes assim. O pai do menino falaria para
pro pai da menina: ó, segura sua cabrita que meu bode tá solto. Mulher não pode ser fácil. A mulher jamais deve transar no primeiro dia do encontro. Gente, tanta coisa que realmente eu imagino, estou aqui querendo estimular a memória de vocês. Vamos pensar nisso? Escrevam num papel 5 mitos que vocês ouviram das suas famílias, na época de juventude, ou você que é jovem, que está me ouvindo, o que você já tem ouvido na sua educação, na sua vida. Então, vocês vão ver quantos mitos rolam por aí. É muita coisa. E o que acontece? Por que isso é tão importante e tão perigoso? Por quê? Os jovens começam, né? Nós começamos a nossa vida sexual com uma série de mitos, inculcações nas nossas cabeças sobre isso que eu falei e tantos outros mitos. E eu prometo que eu vou gravar um vídeo só sobre os mitos sobre a sexualidade. E o que acontece? Isso emperra, isso dificulta o exercício livre da sexualidade, porque algo que deve nortear a nossa vivência sexual é que sexo é vida, sexo é energia. A pessoa que se priva por um motivo ou outro da sexualidade, ela está diminuindo a possibilidade dela se energizar e ter mais alegria na vida. E isso cabe tanto para pessoas em relacionamentos, né? Eu acho interessante que o Facebook fala em relacionamentos, né? Tem uma categoria lá, qual que é como é que a pessoa está em relação aos relacionamentos. Em relacionamento sério, solteiro ou casado. Então é o seguinte, gente, a sexualidade é para solteiros, casados, viúvos, separados, pessoas que querem exercer a sua própria vivência sexual, que significa vida, que significa saúde. Então, esse tema eu acho muitíssimo importante nas nossas vidas, porque como eu falei lá no começo, muitas pessoas escolhem a via do reclamar e lamentar. Porque coisas ruins, gente, coisas inesperadas, desastres, acidentes, desentendimentos, pegando para o casal, desentendimentos entre o casal, muitas vezes um ou outro trai, né? Eu recebo às vezes pessoas que foram traídas ou que traíram o seu parceiro, a sua parceira. É um caos quando isso acontece. Só que nós precisamos saber que tudo aquilo que é humano não nos é estranho. Então, atirar a primeira pedra, ficar falando e divulgando sobre a vida alheia, criticar as pessoas, nós não sabemos aquilo que pode nos acontecer. E às vezes eu recebo pessoas que foram traídas ou traíram. Cada caso é um caso. Nós nunca podemos nem devemos julgar, porque, como diz o Caetano Veloso, cada pessoa sabe a dor e a delícia que é o si mesmo. Então, voltando ao tema para a gente finalizar o vídeo. Se cada uma de nós, ficar
preso naquilo de ruim, de desagradável, que causou mal-estar, naquilo, pensando na sexualidade, naquilo que nós ouvimos de pai e mãe, naquelas proibições, naqueles impedimentos da sexualidade, nós vamos ficar a vida inteira como crianças. Hoje, digamos, usando, vou fazer uma analogia com o tamanho do pé. Se nós hoje, que temos um pé 36, 37, 38, 40, 42, ficarmos presos em experiências de criança, significa a gente querer colocar um sapatinho número 23, 24 e 25 num pé que hoje é 38, 39, 40, 36. Então, fica aqui a dica de pessoas, homens e mulheres, todos nós e cada um de nós que tivemos experiências difíceis na vida, seja ruptura de relacionamento, experiências desagradáveis. Algumas mulheres foram abusadas, não só mulheres, homens e mulheres que foram abusados. Tudo isso, gente, se nós tivermos uma necessidade, uma vontade mais ferrenha de viver, tivermos vitalidade, desejo de continuar a vida, porque a vida é uma dádiva e um presente, nós vamos ter a oportunidade de ressignificar a própria vida, dar um novo significado àquilo que nos aconteceu. Olhar, não é esquecer, gente, é diferente. Olhar para aquilo que nos aconteceu, mas olhar com aceitação, com perdão, seja a quem for que nos fez algo desagradável, mas o foco, então nós no presente olhamos para o passado, mas damos novo significado e partimos para a vida. E fechando, lembrando o exemplo do João Carlos Martins, se ele não tivesse perseverado e ficado na paixão, ele não teria tido a oportunidade de, em dezembro passado, receber como presente um par de luvas biônicas. Então, a vida é muito bonita para nós ficarmos sentados no chão, chorando e lamentando as coisas ruins que nos aconteceram. Então, gente, aprendamos a partir de hoje, 20 de fevereiro, a ressignificar nossas vidas, nossas experiências, boas ou más, porque de tudo na vida nós podemos tirar um bom significado e um novo ponto de partida, um novo ponto zero, em que nós vamos ter entusiasmo e coragem para refazer nossas vidas. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscreva no meu canal, que nós vamos estar constantemente trazendo aqui conteúdos que possam te ajudar a reacender o seu relacionamento, revitalizar, porque a partir disso você vai também ressignificar a própria vida. Te vejo no próximo vídeo.